E aí, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje eu vou falar um pouquinho sobre polias, né? Vamos continuar a nossa matéria lá de lei de Newton, tá certo? E aí eu vou falar sobre algumas aplicações da polia, certo? Então, a gente tem aqui, né, um sistema formado, né, por um bloquinho, tá? E uma força F sendo aplicada nele. Bom, o que acontece? Esse sistema aqui, vamos dizer que ele esteja em equilíbrio, ou seja, um sistema que esteja em repouso, tá bom? Se esse sistema está em repouso, quer dizer que a somatória das forças desse sistema é igual a zero, tá bom? Sendo que ela é igual a zero, o que eu posso dizer? Eu posso dizer, né, que essas forças se anulam, né? Então aqui eu tenho uma força peso, né, que é devido ao próprio peso do bloquinho aqui, e aí tem que existir uma força para cima, né, para anular essa força peso. E a força que eu vou ter aqui para cima vai ser a força que eu vou chamar de força de tração, beleza? É a força de tração. Vocês vão ver que essa tração ela é feita por essa força F aqui. Logo, a força F e a força peso têm o mesmo valor, tá ok? Bom, vocês viram que eu desenhei aqui um ângulo alfa, tá? Bom, o motivo de eu ter desenhado esse ângulo é para explicar o seguinte. Não vai fazer diferença para a gente se nós pegarmos aqui uma força nessa direção, né? Ou nessa direção, ou nessa direção, nessa, em qualquer direção, né, que eu vou direcionar essa força, o valor dela não vai mudar, né? Porque a gente sabe, né, que com vetores, quando a gente trabalha com vetores, o vetor ele possui normalmente, né, uma componente em x, uma componente em y, não é isso? Uma componente em x aqui, você tem uma componente em y para cá, não é isso? Então a gente tem essas componentes. E aí você sabe que essas componentes elas variam, né, conforme o ângulo que nós temos aqui. Perfeito? Só que com as polias é diferente, tá bom? As polias elas entregam, né, o valor total da força, elas passam o valor integralmente, tá? Então, não importa o ângulo que eu tiver aqui, o valor dessa força sempre vai ser igual ao peso, né, em um sistema que esteja em equilíbrio, tá bom? Não importa o ângulo que eu tiver. Bom, muito bem. Aqui, então, eu vou mostrar para vocês, né, um sistema agora onde eu tenho polias móveis, né? Esse sistema aqui é onde eu tenho uma polia fixa, tá bom? A gente pode perceber que ela é fixa porque o centro dela é fixado no teto, tá ok? Aqui nós temos um sistema que tem duas polias móveis, né? A gente vê que o centro de uma polia está fixado num bloco, que é móvel, e o centro da outra polia, né, está fixado em uma corda que passa por outra polia, não é isso? Então, essas duas polias aqui são móveis. Essa daqui já está fixado, né, no teto, então ela é uma polia fixa. E aí, o que a gente vai perceber? Né? Vamos fazer uma análise aqui. Aqui eu sei que eu vou precisar aplicar uma força F aqui, beleza? E aqui eu sei que existe uma força peso, tá? Bom, então o que vai acontecer? Esse peso, né, ele vai ser puxado meio que por dois braços, né, por duas cordas. Então, vai existir uma tração desse lado e vai existir uma tração desse outro lado. É aquele famoso exemplo, né? Por exemplo, quando você quer levantar uma mesa, normalmente você tem que pegar esse objeto com duas pessoas, né? Cada uma fazendo uma força de cada lado. É por que você faz isso, né? Porque quando você faz duas pessoas fazem forças, o peso dessa mesa fica dividido entre as duas pessoas, certo? Então, é o que acontece aqui, né? Esse peso ele vai ficar dividido em duas forças aqui. Então, eu vou botar aqui que é feita uma tração T, tá bom? E aqui o mesmo valor de tração T, tá bom? Mesmo valor do lado de cá. Eu sei que se eu faço uma tração T e uma tração T para cima, né? Eu sei que essas duas juntas tem que ser igual ao peso do objeto, no caso, né? Então, o peso do objeto ele é igual a essas duas forças juntas, ou seja, 2T, certo? Esse é o peso. Então, essa tração aqui, a tração, se eu passar o 2 para lá dividindo, né, eu vou ter que a tração é igual a P
sobre 2. E o valor da minha tração. Então, a gente vai ver que quando a gente vai fazer, né, o valor dessa tração aqui, em vez de colocar T ali, eu posso colocar que o valor dessa tração aqui, ele é peso dividido por 2. Tá ok? É o peso dividido por 2. Bom, agora olha que interessante. Esse peso dividido por 2 aqui vai ser transmitido para essa polia, né? Essa polia, então, vai segurar esse peso dividido por 2. Porém, essa polia também tem dois bracinhos aqui, ó. Ela tem duas trações, né? Uma tração do lado de cá e outra tração do lado de cá. Ok? Vou desenhar aqui. Show de bola. O que vai acontecer? Eu sei que essas duas juntas, elas precisam ser igual ao peso total, né? Então, vou colocar assim, ó, que duas trações é igual ao peso total. Só que o peso total aqui agora é peso sobre 2. Bom, então, o valor da minha tração, né, passando esse 2 para cá, eu vou ter peso dividido por 4. Certo? Então, a tração que vai ser transmitida para cá é igual a peso dividido por 4. Isso vai fazer eu concluir que a força F que está puxando aqui, então, né, é a mesma que está nesse fio. A força F vale peso dividido por 4. Certo? Bom, a gente pode perceber, então, que cada polia móvel que eu possuo, né, o que ela faz? Ela divide a nossa carga em duas partes, né? Você percebe que ela divide do lado de cá e ela divide desse lado aqui. De forma que nós podemos ter uma relação, né? É o seguinte, a tração no fio, e essa tração aqui eu me refiro a essa tração final aqui, tá joia? Ela é o peso dividido por 2 elevado a n. Como assim? Por que 2 elevado a n? Né? Onde n seria aqui o número de polias móveis. Bom, vou explicar para vocês. Ó. Como aqui eu tenho duas polias móveis, você percebeu que eu dividi o peso por 2, né? 2 vezes. Então, eu peguei o peso e dividi ele por 2 uma vez, porque eu tinha aqui uma polia móvel. E depois eu dividi o peso por 2 novamente. Tá vendo? Essa polia aqui também dividiu o peso por 2 novamente. E aí eu cheguei à conclusão de que eu tenho peso é igual a tração, né? É igual a peso sobre 4. Tá certo? E se eu tivesse mais uma polia móvel, né? Aí eu dividiria ali outra vez o peso por 2, né? E você está vendo que aqui embaixo, né? Tá ficando 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 e assim sucessivamente, né? Então, para cada polia móvel que eu acrescento, eu vou causar uma nova divisão por 2. E aí eu vou ficar tipo assim, ó, com esse fator aqui, ó, se eu fizer, eu posso escrever ele assim, não é? Ó, 2 elevado a n não, né? No caso aqui são 4. Então, como eu botei 4 polias móveis, né? 1, 2, 3, 4. Então, eu tenho aqui elevado a 4, que foi o número de polias móveis que eu coloquei. E aí, a gente tem essa fórmula aqui, desse jeito, tá? Esse é o motivo de ter esse termo aqui, ó. 2 elevado a n, tá certo? Bom, uma outra coisa interessante também, para vocês saberem, né? É que é sobre o deslocamento que eu causo nessa corda aqui. É uma coisa importante também, tá? Olha só, o deslocamento, né? Quando eu puxo essa corda aqui, exemplo, né? Eu puxo essa corda aqui para baixo 2 metros. Então, vamos botar um valor melhor. Vamos botar que eu puxei essa corda por uma distância de 4 metros para cá. Aí eu posso dizer, então, que essa corda aqui subiu que distância, pessoal? Ela vai subir uma distância de 2 metros. Tá bom? Por que 2 metros? É porque, né, nós temos aqui 2 bracinhos, então fica dividido, né? Um lado aqui vai subir 2 metros e o outro lado também vai subir 2 metros, tá bom? E já que essa daqui subiu 2 metros, nessa daqui então eu vou ter ela subindo apenas 1 metro. Então, por mais que eu puxe essa corda aqui 4 metros, o deslocamento efetivo que eu vou ter nesse bloco aqui vai ser um deslocamento de 1 metro de altura. Tá certo? É importante a gente saber isso, porque tem determinados exercícios, às vezes ele vai trazer para a gente a distância que o bloquinho subiu, né? E às vezes até o tempo que ele gastou. E aí nós vamos poder encontrar aceleração, né? E coisas desse tipo, né? Tudo isso vinculado à força, né? Quando eu falo aceleração,
você tem que entender que nós estamos falando lá de força, né? Pela fórmula, força é igual a massa vezes aceleração. Tá certo? Bom, eu acho que é só isso por hoje, né? Eu vou parar o vídeo por aqui mesmo, porque é só isso que eu queria passar hoje mesmo, tá bom? Não vou aprofundar mais coisas. Futuramente, né, eu já vou trazer uma outra aula agora sobre aplicações das leis de Newton, tá ok? Aí vocês vão poder resolver, né, os exercícios que eu vou deixar lá para vocês, tá bom? Isso aí eu vou trazer, né, essa aula sobre aplicações das leis de Newton, eu vou trazer depois de eu ter falado sobre o plano inclinado também, tá joia? Então, no momento, nossa próxima aula será sobre aplicações das leis de Newton, né? E aí futuramente desculpa. Nossa próxima aula vai ser sobre plano inclinado e aí futuramente sobre aplicações das leis de Newton, ok? Então espero vocês e até lá.